A paz, amados, que Deus abençoe a todos. Vamos falar de Gênesis capítulo 38. Irmãos, Gênesis 38 são alguns acontecimentos na vida de um dos filhos de Jacó, chamado Judá. Acontecimentos estes que foram durante o tempo em que José já estava no Egito. Como nós vimos no capítulo 37, que ele foi vendido, pelos midianitas para o Egito e foi comprado por um eunuco de Faraó chamado Potifar. Bom, irmãos, a Bíblia vai nos dizer que Judá, ele se casa e ele tem 3 filhos. Seus filhos se chamavam Onã e Selá. E o filho dele mais velho, quando chegou a idade de se casar, Judá toma para ele uma mulher chamada Tamar. Essa mulher, irmão, tem uma importância muito grande. Acontece que a Bíblia vai nos dizer no versículo de número 7 que era mau aos olhos do Senhor e por isso ele morreu. Irmão, é muito importante você entender isso. Existem coisas que não são más aos olhos do mundo, que as pessoas têm praticado hoje e não vem nenhum problema em fazer. Mas Deus vê essas coisas como erradas. Pastor, como eu sei o que é certo e o que é errado? A Bíblia fala no Salmo 119, como o homem, o jovem, purifica o seu caminho, observando conforme a sua palavra. Irmãos, a palavra de Deus, ela é o manual do fabricante. Deus que nos fez, nos deixou sua palavra. E é por aquilo que está escrito na Bíblia que nós sabemos o que é certo e o que é errado. Irmãos, se uma coisa está escrita na palavra de Deus, se algo está ali escrito que é errado, não faça aquilo, ainda que você não veja nenhum problema. Pode não ser mal aos seus olhos, pode não ser mal mais aos olhos do mundo, mas continua sendo mal aos olhos de Deus. Lembre-se disso. O morreu e o salário do pecado é a morte. Lembre, a morte da qual nós estamos falando é a morte espiritual. Você pode praticar um pecado, não significa que você vai morrer hoje, mas todos vamos passar pela morte, mas se você estiver em pecado, você passará pela morte espiritual, a segunda morte, o dano da morte eterna. Passará por toda a eternidade separado de Deus. Lembre-se disso. Isso é terrível, é a pior coisa que pode acontecer a alguém. Bom, segundo o costume daquela época, o irmão teria então de se casar com a viúva para poder suscitar descendentes ao irmão que havia falecido. Só que Onã não queria, vamos dizer assim, que os filhos que ele tivesse levassem o nome do seu irmão falecido. Então ele tomou Tamar como sua mulher, mas ele não chegava a consumar o ato sexual de modo que ela pudesse engravidar. A Bíblia fala como isso acontecia. E a Bíblia diz que isso também foi mal aos olhos do Senhor e Onã também morreu. Irmão, lembre-se, você não pode fazer as coisas só para levar o nome. Tem gente que, se eu não for aparecer, se não for para receber aplausos, então eu não quero fazer nada. Não. Tudo que nós fazemos, devemos fazer para a glória de Deus. Lembre-se disso. Tudo para a glória de Deus. Tudo para o louvor do nosso Deus. Guarde essa palavra no coração. Irmãos, acontece então que agora ainda tinha um irmão, Selá. Só que Judá, ele não entendeu que a culpa pela morte de seus filhos era deles, pelo pecado deles. Ele culpou a Tamar. Então ele disse, eu não vou dar essa mulher em casamento ao meu filho, porque morreram os outros dois, o Selá também vai morrer. A gente sempre acha que a culpa é dos outros, né, irmão? Não conseguimos aceitar os nossos próprios erros. E tem pai, meu irmão, que também não consegue aceitar o erro do filho, que o filho tem culpa pela consequência pelos seus erros. Aconteceu que o que Judá fez foi mal, e ele ficou viúvo. A Bíblia fala no versículo versículo de número 11, versículo 12, que Judá também ficou viúvo. O mal que eu faço para alguém vai voltar para mim. E passaram-se os dias, ele não deu o Selá, como marido a Tamar. Ele passou o tempo, ele tinha um compromisso, mas se esqueceu do compromisso dele. Aconteceu que Judá, então, muito tempo depois, ele estava trabalhando, tosqueando ovelhas, e alguém avisou a Tamar, a nora de Judá,
que ele estava ali por perto, naquela região. O que ela fez? Ela tirou as roupas de viuvez que ela usava e colocou vestes que se assemelhavam às roupas de uma prostituta. Lembre-se disso, irmão. O diabo é uma viúva. Ele traz consigo a morte. Só que ele não se apresenta como uma viúva, ele se apresenta como uma prostituta. O que é uma prostituta? Irmãos, me perdoa a expressão que eu vou usar, mas uma prostituta seria uma espécie de vendedora de prazer. O diabo aparece como alguém que oferece prazer, mas na verdade ele está trazendo morte. E o que foi que Judá fez? Judá, quando ele viu aquela mulher, ele fazia muito tempo que ele estava sem a sua esposa, ele atraído por ela, ele vai à procura e ele não reconhece que é sua nora. A Bíblia diz que ela estava cobrindo o rosto dela. E ele diz, olha, eu não tenho nenhum dinheiro aqui comigo, não tenho um cabrito para pagar pelos serviços que você vai me prestar, vamos dizer assim. Mas eu deixo contigo um penhor. E ela diz, então eu quero um penhor, eu quero o teu selo, o teu lenço e o teu cajado. Irmão, essas três coisas só têm um símbolo espiritual muito forte. O selo do cristão é o Espírito Santo. O nosso lenço, a nossa cobertura é o sangue de Jesus. E o cajado é a nossa autoridade. O diabo quer tirar a nossa comunhão, quer tirar a nossa proteção espiritual que temos pelo sangue de Jesus e tirar a nossa autoridade. E foi, meu irmão, que Judá deu essas coisas a ela. E a Bíblia diz que depois, quando ele veio para trazer o cabrito, e não a encontrou mais. Alguém até disse para ele, nunca teve uma prostituta naquele caminho. E ele deixou para lá. Só que desse momento em que Judá se deitou com a sua nora, a Bíblia diz que ela ficou grávida. Algum tempo depois alguém vai e avisa Judá, sabe tua nora Tamar, que foi do teu filho do teu filho Onã, e agora deveria se casar, deveria ser dada em mulher a Selá? E Judá diz, não sei, ela está grávida. Judá, meu irmão, ficou com muito ódio. Então ela não respeitou, se deitou com outro homem. Mal sabia ele que esse homem era ele mesmo. E ele vai para fora e diz, não, bota essa mulher para fora porque eu vou matá-la. Olha, irmão, como nós somos bons para falar para falar do pecado dos outros, né? Como nós somos bons para julgar o pecado dos outros e como nós somos ruins para julgar o nosso próprio pecado. Quando ele diz, bota essa mulher para fora porque eu vou matá-la, vou queimá-la, ela diz, não, tudo bem. Só que eu quero dizer quem é o homem com quem eu me deitei, quem é o pai do filho que eu vou ter. E na hora o que é que ela faz? Ela mostra o selo, o lenço e o cajado que pertenceu a Judá. Irmão, ele deve ter ficado muito envergonhado. Tanto é que ele chega a dizer, ela é mais honesta do que eu. Irmão, se você cair no laço do inimigo, um dia ele vai te acusar. Ele vai dizer que tirou tua comunhão, que tirou teu selo. Vai dizer que tirou tua proteção, o teu manto, e que tirou a tua autoridade. Só que Judá se consertou. Bom, ela é mais justa do que eu. A Bíblia diz que ele não ficou com ela e que ele cumpriu com o compromisso que ele tinha. E a Bíblia fala que então o filho nasceu. O que eu quero terminar, irmão, falando a vocês que essa mulher Tamar, ela e Judá aparecem na genealogia de Jesus que está em Mateus capítulo 4. Para mostrar que apesar de toda a história feia e triste, Deus ainda pode transformar maldição em bênção. Sua história até hoje foi muito feia, foi muito triste, mas Deus pode transformar a tua história. Amém? Que Deus abençoe todos que vão receber essa mensagem. Não importa a hora, não importa o momento, que essa palavra te fortaleça e te abençoe em nome de Jesus. Amém. Deus é contigo, irmão. Fique na paz.